Eu sou o professor Domingos Martins, coordenador do projeto Visão Acadêmica. Nesta segunda edição, vamos narrar a história do 4 de fevereiro, que marcou indubitavelmente a história contemporânea de Angola. Angola, país localizado na África Austral, sob o ponto de vista das riquezas minerais e das condições do solo, é um dos países africanos com maior potencialidade econômica e, como tal, despertou grande interesse mundial. O desenvolvimento do sentimento nacionalista no continente africano foi um processo recente, cuja gênese ficou marcada com o fim da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial por quê? Porque os africanos que participaram nesta Segunda Guerra Mundial, no seu regresso aos seus países de origem, trouxeram consigo a experiência de guerra e foram esses africanos, em companhia com os seus contemporâneos, conduziram o processo de independência nos seus respectivos países. Entre a segunda metade de 1950 e início de 1960, colônias europeias como Argélia, Marrocos, Gana, Guiné-Conakry, Nigéria, Congo-Brazzaville e Congo-Leopoldville conquistaram as suas independências e Angola estava muito aquém desse desidrato. Em 1959, quando a repressão política atingiu seu auge sobre várias dezenas de nacionalistas angolanos, parecia que, ao contrário das outras colônias africanas, pouco aqui se sentia o efeito da vitória dos aliados, ou seja, após o término da Segunda Guerra Mundial, alguns países africanos conseguiram conquistar as suas independências e começaram a surgir algumas reformas. E Angola estava muito distante dessa realidade africana. Estamos aqui a falar de repressão. É importante destacar o papel da PIDE, Polícia Internacional de Defesa do Estado, que foi criado com base no Decreto-Lei 35.046, de 22 de outubro de 1945. Em 1945, após o término da Segunda Guerra Mundial, surge no mundo várias organizações, nomeadamente a Organização das Nações Unidas, e surge então a PIDE para, de certa forma, auxiliar o regime português no combate aos crimes de natureza política. Dizer que combater os crimes de natureza política era a principal função da PIDE contra a segurança exterior e interna do Estado. Foi então que, em 1959, começam a surgir as primeiras prisões em Angola. Destacar aqui a prisão de José Manuel Lisboa, na altura com 19 anos de idade, vindo de Congo-Leopoldville a Luanda. No seu regresso no aeroporto Craveiro Lopes, no dia 28 de março, foi interceptado por elementos da PIDE. Foi interceptado por elementos da PIDE no aeroporto Craveiro Lopes, atual 4 de fevereiro. Durante um ato de vistoria na sua bagagem, encontraram-se cartas ocultas na sua camisa. E no dia seguinte, isto é, no dia 29 de março, nas primeiras horas, surgiram uma onda de prisões em Luanda, e dizer aqui que foram desmanteladas várias células em Luanda, nomeadamente o grupo UELA, Exército de Libertação de Angola, e o MLA, Movimento de Libertação de Angola. E destacar aqui que essas prisões dos vários nacionalistas, no dia 28 e no dia 29 e nos dias subsequentes, foi o processo que foi designado processo dos 50. Visto que foram presos numerosos angolanos e portugueses, dessas prisões resultaram em 3 processos. E este título, processo dos 50, foi o título atribuído pelo nacionalista e escritor angolano Mário Pinto de Andrade. Destacar aqui alguns elementos do grupo ELA: Antônio Pedro Benz, Joaquim Figueiredo, Belarmino Vandune e André Rodrigues Minga. Conforme podem observar aí nas imagens, o processo dos 50, e aqui temos um extrato da carta da correspondência de Mário Pinto de Andrade
com Lúcio Lara, datada do dia 30 de 1959, onde, na verdade, destaca aqui os elementos do processo dos 50, nomeadamente Elídio Machado, Liceu Vieira Dias, do agrupamento Angola Ritmo, Amadeu Amorim, Gabriel Leitão e tantos outros nacionalistas. E destacar aqui que no processo dos 50 também foram presos várias nacionalidades, nomeadamente um cidadão de origem cubana, americano e um africano de origem ganense. Destacar aqui o grupo dos enfermeiros, onde realça-se o nome de Agostinho Mendes de Carvalho, mais conhecido por Wayanga Chito, José Diogo Ventura, Gaspar Domingos e tantos outros nacionalistas. Dizer aqui que Agostinho Mendes de Carvalho propôs ao grupo que se recolhesse a assinatura para subsidiar a deslocação de um nacionalista na grande cimeira que estava a decorrer no Ghana, Conferência dos Povos Africanos. Dizer aqui dos 33 arguidos, 13 foram julgados à revelia, nomeadamente Mário Pinto de Andrade, Viriato da Cruz, de Olinda Rodrigues, que se encontrava no Brasil, Alden Roberto, João Eduardo Pinocchio e Barros Necaca. Destacar aqui Antônio Jacinto e um marinheiro norte-americano que encontravam-se em parte incerta. Destacar aqui vários nacionalistas que foram presos desse processo. Foi assim que esta grande cimeira da diplomacia africana, a Conferência dos Povos Africanos, que decorreu em Acre em 1959 no Ghana, os nacionalistas aproveitaram este evento para manifestar nas ruas de Luanda, sobretudo exigindo o fim da escravatura e exigindo a independência. Foi assim que surgem várias ondas de prisões dos museques de Luanda, conforme espelha aí as imagens. Destacar aqui várias figuras, Elídio Machado, Cônego Manuel das Neves, Mário Pinto de Andrade, Viriato da Cruz, Amadeu Amorim e outros nacionalistas que foram presos desses processos. O processo dos 50 dividiu-se em vários grupos. O grupo dos 36, destacar aqui a prisão do médico Antônio Agostinho Neto e do sacerdote Joaquim Pinto de Andrade. Destacar aqui que a prisão de Antônio Agostinho Neto e Joaquim Pinto de Andrade suscitou uma onda de manifestação em Luanda, nomeadamente na região de Icolibengo. A população de Icolibengo manifestou diante da administração e as autoridades coloniais portuguesas reprimiram violentamente, deixando um balanço de 30 mortos e 200 feridos. Por este facto, as autoridades coloniais portuguesas acharam prudente deportar Agostinho Neto para Cabo Verde e Joaquim Pinto de Andrade para São Tomé e Príncipe. Destacar aqui, nesta prisão de Antônio Agostinho Neto, médico, e Joaquim Pinto de Andrade, padre, estiveram implicados neste processo vários nacionalistas, nomeadamente Pedro Pacavira, Lúcio Lara, Viriato da Cruz e Mário Pinto de Andrade, que foram parte deste processo também. Aqui podemos observar nas imagens várias prisões nos museques de Luanda, onde os nacionalistas estão perfilados para o ato de interrogatório e prisões. Aqui então, depois dessa onda de prisões que resulta do processo dos 50, os nacionalistas começaram a preparar essa ação para levar de assalto a ação do 4 de fevereiro. As autoridades coloniais portuguesas tentaram fazer passar de que a ação do 4 de fevereiro foi uma ação desenvolvida por elementos estrangeiros, quando na verdade foi uma ação protagonizada por angolano. Destacar aqui a declaração do governador-geral de Angola, no dia 5 de fevereiro do mesmo ano. Silva Tavares declara em comunicado ter informações que estava em marcha um movimento vindo do estrangeiro para executar um plano de agitação. E podemos destacar aqui o papel da imprensa. O Diário de Lisboa, do dia 4, destaca: 3 grupos armados tentaram a noite passada libertar presos políticos. Ou seja,
a imprensa portuguesa e a imprensa internacional começou a fazer eco desta ação. Quanto aos participantes, destaca-se que na ação do 4 de fevereiro participaram cerca de 250 de nacionalistas nessa ação heroica. Podemos destacar aqui quanto à idade. Cerca de 17% tinha menos de 20 anos, 59% de 20 a 30 anos, 21% de 30 a 40 anos. Destacar aqui que a ação do 4 de fevereiro foi uma ação desenvolvida maioritariamente por jovens dos 20 aos 30 anos, que correspondia a 50%. Quanto ao local de nascimento, importa realçar que 11% pertenciam à região de Luanda, 73% da região de Colibengo, 5% de Malage. Dizer aqui que a ação do 4 de fevereiro foi protagonizada maioritariamente pelos indivíduos da região de Colibengo, que correspondiam a 73%. Destaca-se aqui que 64% apenas sabiam ler e escrever, 24% eram analfabetos, 7% tinham a 4ª classe. Dizer aqui que a ação do 4 de fevereiro, apesar da limitação do nível de instrução dos nacionalistas, com bravura, audácia e tenacidade, levaram de vencido esta ação. Realçar aqui que 64% apenas sabiam ler e escrever. Quanto à profissão, 64% eram operários, 17% eram empregados e 11% artesão. Ou seja, a ação do 4 de fevereiro foi protagonizada maioritariamente por operário, que correspondia a 64%. Data e objetivo. O 4 de fevereiro foi protagonizada pelo capitão Henrique Galvão, ou seja, o capitão Henrique Galvão, dissidente do regime colonial português, que encontrava-se asilado nas Caraíbas, e o paquete Santa Maria, que fazia a travessia no Mar das Caraíbas, o capitão Henrique Galvão tomou de assalto este navio. Após tomar de assalto este navio, comunicou à imprensa internacional que este navio iria atracar em Luanda. Por este facto, a imprensa internacional ocorreu toda em Luanda para fazer cobertura deste ato. Como em Luanda os nacionalistas já tinham pretensão de libertar os presos políticos que se encontravam na cadeia de Luanda, esta ação começou a ser preparada em 1959. Por este facto, os nacionalistas aproveitaram a presença da imprensa internacional em Luanda para tomar de assalto as cadeias de Luanda. Foi assim que no dia 4 de fevereiro, os nacionalistas aproveitaram a presença da imprensa internacional em Luanda para tomar de assalto as cadeias de Luanda, com dois objetivos fundamentais, nomeadamente libertar os presos políticos e, segundo, obtenção de armas e munições. E esta ação visava a tomada de assalto na casa de reclusão militar, na cadeia de administração de São Paulo e instalação da 7ª Esquadra. E essa ação foi precipitada por dois factos importantes: a presença da imprensa internacional em Luanda para fazer cobertura do paquete Santa Maria, e também porque havia rumores de que os nacionalistas que se encontravam nas cadeias de Luanda seriam deportados para a cadeia de Tarrafal, em Cabo Verde, e em Portugal, na cadeia de Ajuba. Por esta ação, por este facto, os nacionalistas acharam o momento oportuno para tomar de assalto as cadeias de Luanda. Realçar aqui o Diário de Lisboa, que destaca: Santa Maria foi entregue ao adido militar na embaixada portuguesa. Ou seja, o paquete Santa Maria, o capitão Henrique Galvão simulou que iria atracar em Luanda. A imprensa internacional ocorreu toda em Luanda, quando na verdade foi atracar no Brasil. Destacar aqui o papel da Conferência das Organizações Nacionalistas das Colônias Portuguesas, que fez também um comunicado bastante importante relativamente a esta ação heroica dos nacionalistas angolanos, e o Partido Comunista Português,
que era o partido da oposição em Portugal, com o título Corre Sangue em Angola, que se põe a termo imediato à política colonialista de Salazar. E destacar aqui o papel de Cônego Manuel das Neves, cujo a rivalidade que o Cônego Manuel das Neves tinha contra as autoridades coloniais portuguesas, nomeadamente a polícia, que de qualquer das formas procurou incriminar. Destacar aqui o título: foi preso em Luanda um sacerdote mestiço, Cônego Manuel das Neves, que tudo indica ser o chefe supremo da organização responsável pelos atos de terrorismo ocorrido em Luanda. Dizer aqui que a polícia tentou incriminar de qualquer das formas o Cônego Manuel das Neves, insinuando que o mesmo guardava arma na Sé Catedral e que as hóstias que seriam distribuídas na missa seguinte estavam envenenadas de formas a matar os portugueses. Dizer aqui que o Jornal de Notícias destaca: navio português Santa Maria, que navegava no Mar das Caraíbas, foi tomado de assalto por um grupo de criminosos recrutado em vários países, chefiado pelo capitão Henrique Galvão. Ou seja, a imprensa portuguesa e as autoridades coloniais portuguesas tentaram fazer passar a todo custo que a ação do 4 de fevereiro foi uma ação protagonizada por elementos estrangeiros, quando na verdade foi uma ação heroica protagonizada por angolanos. Destacar aqui o capitão Henrique Galvão em conferência de imprensa, já no Brasil, alegando as razões pela qual tomou de assalto o paquete Santa Maria. Destacar aqui o relatório do capitão Henrique Galvão, que destaca as prisões, destaca a humilhação que os nacionalistas eram submetidos relativamente porque deixaram de produzir os seus alimentos para produzir algodão. Então, já que o relatório de Henrique Galvão realça a arbitrariedade que eram submetidos os nacionalistas na companhia de Cotonai. Podemos observar aí o paquete Santa Maria. E, por causa deste eco que a imprensa internacional desempenhou relativamente à ação do 4 de fevereiro, a imprensa portuguesa denegrindo a ação dos nacionalistas, a imprensa internacional realçando a escravatura, a humilhação que o povo angolano era submetido, foi assim que o Conselho de Segurança das Nações Unidas, no dia 20 de abril, aprovou a resolução 163 da 15ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, onde incita o governo português a promover urgente reforma nas colônias. Ou seja, a resolução foi aprovada também pelos Estados Unidos, formado por um subcomitê para investigar os acontecimentos em Angola. Quanto à organização, destacar aqui a organização e a direção do 4 de fevereiro. O presidente da organização do 4 de fevereiro, Domingos Manuel Agostinho, o tesoureiro, Antônio Francisco, secretário-chefe do grupo, Bento Antônio, cobrador, Raul Dião, outros integrantes da direção, Paiva Domingos da Silva, Adão Neves Bendinho, Virgílio Soto Maior, Imperial Francisco Santana, Adão Manuel Mateus e outros nacionalistas que pertenceram à direção desta organização. Quanto aos grupos, havia 6 grupos, nomeadamente o primeiro grupo pertencente à Casa de Reclusão, cujo líder era o Bento Antônio e Imperial Francisco Santana. O segundo grupo, Cadeia da Administração de São Paulo, Adão Neves Bendinho. O terceiro grupo, 7ª Esquadra, Domingos Manuel Agostinho. Companhia Indígena, Paiva Domingos da Silva. Correios, o 5º grupo, Virgílio Soto Maior. Aeroporto, Raul Dião.
Os grupos não eram uniformes, variando de acordo com o objetivo estratégico a atingir, ou seja, aqueles objetivos cuja resistência previa ser maior eram compostos por 30 indivíduos. Agora, aqueles objetivos estratégicos cuja resistência previa ser de menor dimensão, então eram compostos por 30 a 20 elementos. E todos os grupos levavam consigo um foguete. O rebentamento assinalava o início do assalto, do ataque. Dizer que a preparação deste ataque foi tão orquestrada em que os grupos, antes de atacar, tendo em conta os escassos recursos que eles tinham para tomar de assalto, nomeadamente katanas e pau, foi assim que procuraram então tendo em conta que somos africanos, procuraram então por um indivíduo que fez a preparação tradicional, ou seja, o quimbandeiro. Ou seja, na ação do 4 de fevereiro surgiram 3 quimbandeiros. O primeiro, após a preparação feita pelos nacionalistas, alegou que esta ação só iria resultar se não fossem eles atacados. Ou seja, a preparação visava com que as balas que fossem disparadas não atingissem os alvos, ou seja, as balas não penetrassem nos nacionalistas. Por este facto, então, procuraram pelo primeiro quimbandeiro, em que o mesmo alegou que a ação só poderia resultar se não fossem eles atacar. Como não era esse o objetivo, então procuraram pelo segundo quimbandeiro. O segundo quimbandeiro também, para além dos rituais que submeteu os nacionalistas, também advertiu de que esta ação só resultaria se não fossem eles atacar. Foi assim que surgiu então o terceiro quimbandeiro, que tinha ligação de familiaridade com Simão Toque, dizia que era primo do Simão Toque. Então preparou este nacionalista e este sim disse que a ação iria resultar mesmo que fossem eles atacar. Foi assim que os nacionalistas, com bravura, com audácia, então tomaram de assalto as cadeias de Luanda, e podemos observar aí nas imagens a primeira crença, e sendo africano, acreditando na espiritualidade e na ancestralidade de nossos descendentes. Então, essa a oração do nacionalista: Senhor Deus, aqui entrego os teus filhos sofredores, porque a sua terra está ocupada. Hoje vamos atacar os portugueses, estrangeiros, que trazem à nossa terra o sofrimento da escravatura, do contratado. Senhor, fica à frente desses homens que vão sair e mostrar maravilha no meio deles. Que eles não sejam atingidos por nenhuma bala. Senhor Deus, esteja comigo e com este grupo que vai sair e entrega nas tuas mãos. Senhor Deus, nada podemos fazer sem a tua crença, sem a tua vontade. És o depoimento do nacionalista, que foi praticamente a comunicação do quimbandeiro no ato do 4 de fevereiro. Ataque do 4 de fevereiro. O grupo destacado para tomar de assalto o aeroporto Craveiro Lopes tinha como objetivo incendiar os aviões, mas essa ação não foi realizada pelo facto de o grupo, ao aproximar-se do alvo, ouviram disparo de armas e colocaram-se em fuga. Presos, feridos e mortos. Vejamos os mortos e feridos. Só no assalto à 7ª esquadra teria havido 14 atacantes mortos. Entre os mortos do 4 de fevereiro destaca-se o chefe-geral Domingos Manuel Agostinho. No dia 11 de fevereiro foram mortos e feridos, ou seja, após a ação do 4 de fevereiro, que, digamos assim, foi o objetivo principal, que era libertar os presos e obtenção de arma
praticamente não foi atingido. Então, no dia 11 também desencadearam uma ação que foi, na verdade, uma chacina sem balanço sem balanço positivo para os nacionalistas angolanos. Presos, feridos e mortos. Vejamos então os mortos e feridos. Só no assalto à 7ª Esquadra teria havido 14 atacantes mortos. Entre os mortos do 4 de fevereiro destaca-se o chefe-geral Domingos Manuel Agostinho. O relatório da PIDE fala de 5 guardas prisionais mortos e 3 gravemente feridos, assim como 10 negros mortos, sem especificar se eram guardas ou atacantes. Contudo, números posteriores apontam para 7 a 8 polícias e para 14 atacantes mortos. Podemos observar aí nas imagens os mortos das autoridades coloniais portuguesas. Domingos Manuel Agostinho, Raul Dião e Bento Antônio de Colbengo convidaram Francisco Sotomayor para criar uma sociedade. Ou seja, a ação do 4 de fevereiro começou com a associação de Manuel Domingos, Raul Dião e Bento Antônio, em que os 4 visavam simplesmente criar uma sociedade onde recolheram cotas de 20 escudos para fazer contribuição, para, na verdade, conduzir o processo de luta, para, na verdade, conduzir o processo de assalto das cadeias de Luanda. Os ataques do 4 de fevereiro teve consequências imediatas, nomeadamente o aumento da repressão sobre a população, o aumento do número de efetivos militares, ou seja, com o aumento da repressão, os portugueses aumentaram o número de efetivos militares. Aumentou consideravelmente as despesas para a província ultramarina, Angola, contribuiu para o atraso econômico de Portugal. Mais de 20% do OGE de Portugal era canalizado para a defesa e segurança. E, consequentemente, também perda de militares na guerra da colônia em Angola. E, por último, o país, Portugal, via os seus recursos financeiros a esgotarem, a produção a decair e a inflação a subir. Ou seja, aqui temos um quadro comparativo das 3 colônias portuguesas, nomeadamente Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. Dizer que em 1961 o número de efetivos militares em Angola era de 33 mil, a passo que na Guiné-Bissau e Moçambique era de 4 e 11 mil. E o número foi crescendo gradualmente, que sai de 1961 de 33 mil em Angola para 55 mil, quase 60 mil efetivos militares em 1974, após a Revolução dos Escravos, após o golpe de Estado em Portugal. Naquele período já começaram a surgir algumas reformas, então foi nesse período que reduziu o número de efetivos militares nas colônias em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Aqui temos um gráfico comparativo onde podemos espelhar aquilo que é o número de despesa militar e da segurança portuguesa nas colônias portuguesas. Podemos observar que o crescimento foi exponencial de 1960 para 1974, a despesa foi aumentando consideravelmente. Após a apresentação desse gráfico comparativo daquele que é o número de despesa de efetivo militar, temos então terminado a nossa comunicação. Honra e glória aos heróis tombados pela pátria. Viva Angola, viva a pátria!